Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, como vocês viram aí no título da capa do vídeo, o vídeo de hoje é sobre como ter uma boa relação com a sua sogra, né? Eu recentemente abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue já passa a seguir, com a minha sogra, dizendo que ela responderia algumas perguntas, né, dúvidas de vocês sobre como a gente virou amiga, como é a nossa relação, e vocês encheram a caixinha de perguntas e nós respondemos juntas, né, no final de semana. Vocês gostaram muito do assunto, encheram meu direct perguntando como fazia para ter uma boa sogra, como ser uma boa nora, como a gente fez para criar uma relação assim de confiança. E aí, gente, eu pensando nesse assunto, decidi trazer esse vídeo aqui para o YouTube. Por quê? Porque por ser um vídeo mais longo, né, eu vou trazer algumas dicas para vocês, contar para vocês um pouco de como foi a nossa história. E daí, por ser um vídeo mais longo, eu decidi postar aqui no YouTube, tá? Então, já no começo do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também para me ajudar. Vamos rumos a 10 mil inscritos, tá bom? Bom, gente, a maioria dos relatos sobre relação de nora e sogra, e até genro e sogra, né, a gente vê que tem muito aquelas piadinhas de mau gosto, né, sobre a sogra ser uma pessoa ruim, sobre a sogra ser uma pessoa muitas das vezes ciumenta com o filho ou com a filha. Então, assim, vou falar aqui nesse vídeo a minha experiência, então pode ser que tenha algo que você vai precisar analisar sozinho aí na sua relação com a sua sogra, aí com seu esposo, tá bom? Mas vamos lá, primeira coisa, gente, a primeira coisa que você tem que analisar é o quê? Antes de você casar, você já vai conhecer a sua sogra. Pelo menos é o mais comum, né? Então, já veja como é a sua sogra com o seu esposo, como é o seu esposo com a sua sogra, como ele trata ela, como ela trata ele. Muitas das vezes, gente, há muitos relatos de pessoas que se casam e a esposa começa a reclamar que o marido é muito mimado, que o marido quer tudo na mão. E aí, gente, a gente tem que analisar como era a relação dele com a mãe, né? Por isso você tem que analisar isso no namoro, quando você está namorando com a pessoa. Porque depois que você casou, gente, infelizmente, se a sua sogra não é uma pessoa muito legal, você vai ter que lidar porque você já tá casada e não tem como mudar a mãe do seu marido, né? Então, assim, analise bem, converse bastante com o seu marido se você vê que a sua sogra é uma sogra ciumenta, uma sogra possessiva, que quer ficar disputando espaço na vida do filho. Converse bem antes com o seu namorado, explica a situação e como que vai ser, veja com ele qual é a ideia dele, da relação com a mãe depois do casamento, para na hora do casamento você não ter que passar nervoso, você não ter que ficar repetindo, você não ter que ficar quebrando a cabeça e até disputando o seu marido com a mãe dele, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Então analise antes de casar, tá? No namoro ali, como é a relação dos dois. Uma coisa muito importante para você ter uma boa relação com a sua sogra, gente, é você transparecer responsabilidade, né? Afinal, acho que ninguém gosta de pessoas irresponsáveis. Então você vai lá conhecer a sua sogra, transpareça, né? Seja de fato uma pessoa responsável. Mostre para ela que você tem planos para o futuro, mostre para ela que você tem planejamentos, que você gosta da família, que você deseja manter uma boa relação com a família. Então transpareça também essa afinidade com a família, né, gente? Porque também não adianta chegar lá no almoço de domingo que você vai conhecer a sogra, ficar lá de cara fechada, emburrada, não conversar uma palavra com ela, porque daí a primeira impressão também não vai ser boa, né? Então vamos aí se ajudar. Conta pra ela como foi a sua vida, a sua caminhada. Pode ter certeza, gente, esses pontos geram conexão. Então você conta como foi a sua vida, como que você conheceu o filho dela, como que você chegou, como que foi a história de vocês dois, né? Então, assim, tudo isso gera conexão. Aposto que ela vai trazer pontos também de como foi quando ela conheceu, né, o esposo dela, como que foi a relação dela, a caminhada dela até lá, o que que ela gosta de fazer, entendeu? Então, pontos assim que geram identificação entre vocês duas, eu aposto que vai super funcionar, tá? É claro, gente, que a gente tem aqueles casos de exceção, que a sogra é uma pessoa insuportável, que a sogra é uma pessoa que não dá brecha pra conversa, que a sogra é uma pessoa que ataca a própria nora, né? Então, assim, que fica colocando nora contra o próprio filho. Então, assim, são casos exceção, tá, gente? Aqui a gente tá se baseando no comum, tá? E não em exceções. Exceções, infelizmente, sempre vão ter. Mas a gente está se baseando aqui na regra, né, no comum. E aí, gente, através dessa transparência, responsabilidade, afinidade, você começa a criar
uma base de relação saudável com a sua sogra. Então vocês vão poder conversar, vão conseguir conversar sobre todos os assuntos. É claro que você tem que identificar o que vai falar para ela e o que não, assim como ela faz também. Porque, gente, tem coisas que você não deve passar para frente, principalmente se você for casada, tá? Tem coisas que são assunto seu e do seu marido. Você não deve passar para terceiros, para sua mãe, para sua sogra, para o seu irmão, para sua melhor amiga. Tem coisas que são do casal e tem que permanecer no âmbito do casal, tá, gente? Porque não vai agregar em nada você sair espalhando aí para as pessoas. Coisas que a gente precisa de conselho de terceiro, sim, principalmente de pessoas mais experientes. Mas tem coisa que tem que ficar nesse âmbito do casal. Então filtre muito bem o que você pode falar, veja com seu esposo antes. Nossa, amor, isso aqui você quer compartilhar com os seus pais, com os meus pais? Ah, não, isso aqui eu quero manter só nós dois. Então, gente, tem que ser no casal, tá? Então converse vocês duas, o que vocês gostam de fazer, comece a pontuar assuntos específicos que você sabe que a sua sogra gosta. Então, ela gosta de falar sobre cabelo, ela gosta de falar sobre unha, ela gosta de cachorro, eu também gosto, ela gosta de assistir tal filme, eu também gosto. Começa a pontuar esses assuntos assim como se você tivesse literalmente começando uma nova amizade. Como que acontece quando a gente começa, né, uma nova amizade? Você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer os pontos mais genéricos. Então, você gosta de cachorro? Você gosta de fazer a unha? Você gosta de fazer o cabelo? O que você gosta de fazer no final de semana? Você vai na igreja? Então, assim, começa a pontuar sobre essas coisas. Como foi quando você conheceu seu marido? Como que foi lá na sua juventude? Como que era? Entende? Pontos assim que vocês vão conseguir conversar numa boa e não criar um certo atrito, tá, gente? Procurem evitar assuntos que vão gerar atrito, tá? Esse é outro tópico que eu tinha colocado aqui. Não criem inimizades à toa, tá, gente? Então, assim, se eu sei, um exemplo, né, gente? Ficar discutindo sobre política, ficar discutindo sobre assuntos que não são pertinentes. Um exemplo, né? Vamos supor que a sua sogra é cristã e você não é, ou vice-versa. Você é cristã, sua sogra não é. Você vai ficar cutucando, você vai ficar alfinetando certos assuntos que você sabe que as ideias não vão bater. Não convém, gente. Você vai ficar criando inimizade à toa, aí ela vai passar a não gostar de você, você vai passar a não gostar dela, não querer ir na casa dela e vice-versa. Então, assim, tem certos assuntos que a gente não deve ficar cutucando. É claro, tem uma coisa ou outra que você pode compartilhar, certa dúvida. Um exemplo, se a sua sogra é cristã, você não? Poxa, sogra, como é que funciona isso? Poxa, sogra, será que eu posso ir um dia na igreja com você? Sabe? Então, assim, coisas que vai gerar identificação e conexão entre vocês duas, gente. Não fica cutucando uma outra, sabe? Fazendo picuinha, porque seu filho fez isso pra mim. É porque meu filho faz isso pra mim. Agora que casou com você... Gente, sabe? A sogra, tecnicamente falando, ela tem que ter mais sabedoria que a nora. Por quê? Porque ela é mais velha, então certamente ela tem mais experiência, ela já passou por essa experiência de ter uma sogra. Tecnicamente, na lógica, ela deveria ser uma pessoa mais tranquila e já chegar com esses pontos, conversar com você de forma tranquila. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, que tem muita sogra por aí que chega a ser pior que a nora, né, gente? Na parte de infantilidade, de maturidade. Então, assim, entendam quem é a sogra de vocês para não ficar criando inimizades à toa, tá? E falando da parte cristã, né, a gente tem claramente um exemplo, né, de história de nora e sogra na Bíblia, que é o quê? Noemi e Ruth, que eram sogra e nora, nessa sequência mesmo. Noemi era sogra e Ruth era nora. Qual é o exemplo que elas nos dão, gente? Noemi era mãe de 2 filhos e Noemi teve, logicamente, 2 noras. E passou os tempos, Noemi perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos também, ficando só ali com as 2 noras. E daí, gente, vocês podem ler lá certinho, eu vou passar aqui um resumo para vocês, tá? E o porquê dessa história ser um exemplo. Noemi vira para as suas 2 noras e fala para elas voltarem para a casa da mãe, porque ela não podia mais gerar filhos para serem esposo delas, pela sua idade, né? E como ela tinha 2 noras, né? Uma das noras aceita, né, vai embora para sua casa, volta para casa da mãe. E Noemi fala que vai para outra cidade, porque essa cidade que ela tava era muita pobreza, muita amargura, né? Só que Ruth, gente, Ruth fala para Noemi que não vai embora, que ela vai seguir ela. E assim, Noemi aceita e as duas seguem para essa cidade que Noemi achou por bem voltar. Chegando lá nessa cidade, gente, Noemi encontra um parente seu, né, era Boaz, né? E ele era um homem muito rico, gente, muito cheio das bonanças de Deus.
E Ruth começa a colher no campo dele, e Boaz se alegra em ver aquilo e deixa ela colher, enfim. No final da história, Ruth acaba se casando com Boaz, Noemi fica muito feliz por ele ser da sua parentela, e as duas continuam ali sua relação. Então, gente, o que a gente vê nesse exemplo? O relacionamento de nora e sogra entre Ruth e Noemi era muito grande, a confiança era tão grande que Ruth preferiu seguir Noemi do que voltar para a casa dos pais. Então as duas tinham uma amizade muito grande, uma confiança muito grande. Então por isso a importância de você ter uma relação muito boa com a sua sogra. É bíblico, gente, tá? Tenha uma boa relação com a sua sogra. Ela vai fazer parte da sua família, então nada mais justo do que você se sentir bem indo na casa dela, ela se sentir bem indo na sua casa, sabe? Então procurem ter paz com todos, né, gente? Assim, então, principalmente porque ela é mãe do seu esposo. Então ela gerou ele, ela tem um amor por ele e o seu marido tem um amor por ela que é de mãe e filho. Então, nada compra isso também, sabe? Então, tente entender, tá bom? Outra coisa, gente, se você, infelizmente, aconteceu o caso de pegar aí uma sogra ruim, uma sogra possessiva, uma sogra ciumenta, uma sogra que fica fazendo picuinha entre o filho dela e você, o que você, como pessoa cristã, tem que fazer, gente? Orar. Orar você e o seu marido. Se você não quer contar para o seu marido para não ficar criando picuinha entre ele e a mãe dele, é uma escolha sua. Mas ora, jejue, peça para Deus. Pode ter certeza, gente, Deus atende todas as nossas orações. Ah, mas tá demorando. Não tá demorando. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, sabe? Não fique brigando, não fique discutindo coisas que não convém. Ore, dobra o seu joelho, ora. Pode pedir, gente. Pede todos os dias. Levanta de madrugada, pede. Deus vai ouvir as tuas orações, pode ter certeza. E se você achar por bem compartilhar com seu esposo, com seu marido também, gente, orem os dois juntos, conta pra ele que não é nada pessoal, mas que a sua sogra realmente tá um pouco difícil de lidar. Conta as coisas que ela fica criando, falando pra você. Se seu esposo for um homem sábio, de acordo, né, com os princípios cristãos, eu acredito que ele vai super entender, né, que a mãe dele, infelizmente, não tá sendo uma pessoa ali legal de lidar, uma pessoa simpática, uma pessoa cristã de fato, e ela tá criando picuinha entre a esposa e ela mesma. Então, assim, procura orar vocês dois juntos, né? Buscar a Deus e não ficar discutindo, batendo boca com a sogra, porque não vai te levar a nada, tá? Entenda uma coisa, você ficar batendo boca, discutindo com ela, não vai fazer ela mudar. Ela é uma pessoa mais velha, ela é uma pessoa que vai estar na razão dela, então você não vai mudar a opinião dela, tá? Então esquece isso, dobra o seu joelho, ora que vai ser a melhor opção. Outra coisa muito importante, gente, não coloque a sua sogra contra o próprio filho, tá? Como? Por que eu tô falando isso? Muitas das vezes, gente, tem pessoas que ficam levando os problemas de casal pra sogra. Às vezes fala de forma ingênua, mas muitas das vezes fala querendo que a sogra fique do seu lado, né? Então, gente, para com isso, a não ser que seja um problema, né, realmente de violência, um problema bem grave, mas se for um problema que você consegue resolver com o seu esposo, procure resolver entre você e seu esposo. Não fica criando picuinha, falando que ele falou isso pra você, porque, gente, ela é mãe dele. Tecnicamente, logicamente, ela vai ficar do lado dele, porque ela conhece ele, ela é mãe dele. E você, querendo ou não, se for ali uma relação de curto tempo, ela ainda não te conhece, ela não sabe, né? Então, assim, não fica criando isso, porque isso não vai ajudar, só vai criar na cabeça dela que você tá querendo jogar o filho dela contra ela. Então, assim, isso não convém e não vai ajudar em nada. E outro ponto, gente, se você quer ter uma sogra que seja sua melhor amiga, que você pode compartilhar tudo, crie essa base de confiança primeiro, sabe? Não chega jogando todos os assuntos em cima dela, contando tudo, tem coisas que não convém, né? Então, assim, crie essa base de confiança. Mas, se você não quer, você fala pra mim, Bruna, eu não quero ser melhor amiga da minha sogra, eu não quero que ela fique compartilhando da vida dela comigo. Você não precisa ser a melhor amiga, você não precisa, mas seja amiga, pelo menos, sabe? Tenha uma relação amigável,
sabe? Você não precisa ficar compartilhando tudo, ela não precisa saber de tudo da sua vida, você não precisa saber de tudo da vida dela, não, você não precisa serem best friends forever, não precisa, tá, gente? Mas tenha uma boa relação, uma relação que vocês consigam conversar, que você possa ir na casa dela no almoço de domingo, que você possa convidar ela para sua casa, sogra, vamos junto em tal lugar, sogra, sabe, fazer um passeio, ou sogra, ó, tô grávida, me ajuda nisso, entendeu? Muitas das vezes você pode não ter uma mãe presente, né? Então sua sogra pode se tornar ali a sua mãe, sua segunda mãe. Então assim, gente, é muito bom ter essa relação porque você tem com quem conversar, você pode desabafar, por ela já conhecer o filho muito bem, ela pode te dar umas dicas de como lidar com ele, ó, ele é assim, 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 então procura fazer isso que é melhor. Então, gente, é muito bom ter uma relação saudável, sabe? Porque isso só vai te gerar benefícios, pode ter certeza que ter uma relação boa com a sua sogra só vai te ajudar. Vai te ajudar com o seu esposo, vai te ajudar com os seus netos, vai te ajudar em tudo, né? Principalmente se ela for uma pessoa cristã como você e vocês tiverem a mesma base de princípios e valores, gente, esse relacionamento só tende a crescer, vocês vão se ajudar, tanto no material, né, ali te dando dicas matrimoniais, por ela já ser casada há mais tempo, dando dicas de como agir melhor ali com seu esposo por ser filho dela e ela conhecer, né, tanto na parte espiritual também. Né? Então, gente, é uma via de mão dupla. Seja uma boa nora que você, consequentemente, vai ter uma boa sogra. Não seja aquela nora chatinha que chega na casa da sogra e só fica de grude com o filho dela, não ajuda ela em nada, não pergunta se ela tá bem, não pergunta se ela tá mal, como foi o dia dela. Só chega, fica lá trancada no quarto com o filho, só chega, fica na sala agarrada com o filho. Gente, tenha noção que você tá chegando na casa de uma pessoa que não te conhece. Ai, você ama o filho dela, você está tendo uma relação, mas ela ainda não te conhece. Então, crie uma relação de confiança com ela. Mostre para ela que você não está ali só interessada nesse menino, nesse homem que você está interessado. Mostre para ela que você está interessada na família como um todo, que você quer fazer parte daquela família. Gente, é muito importante e cria uma base muito boa de relação. Bom, e eu trouxe esses pontos, né, de acordo com o que eu vivi. Eu tenho uma relação ótima com a minha sogra, fazem 5 anos, vai fazer 5 anos e meio que nós nos conhecemos. Desde que eu comecei a namorar o Bruno, já fui lá, já conheci ela, a gente passou a conversar, criamos essa relação de confiança e hoje a gente conversa sobre tudo, a gente é super amiga. Então assim, gente, vale super a pena, falo pra vocês. Acredito, quando eu for engravidar, quando eu tiver meus netos, eu tenho certeza que ela vai ser uma super avó, assim como a minha mãe também, porque o Bruno tem uma relação ótima com a minha mãe. Então assim, gente, não tem por que não ter uma boa relação com a sogra, porque como eu falei, isso só vai te gerar mais benefícios, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual que é a sua situação com a sua sogra, né? Se você faz parte desse senso comum, você tem uma boa relação, sua sogra é tranquila, ou se infelizmente você tem aí uma sogra difícil de lidar, que a gente sabe que acontece também, né, gente? Vamos cada um respeitar o espaço da outra, porque não vai ter erro, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!